Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje, mais uma vez, tenho a enorme satisfação de entrevistar novamente o meu amigo Dr. Marcelo Munhães, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo e vice-presidente do Compresp. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar de direito imobiliário e direito urbanístico. Muito obrigado. Hoje a ideia é tratar um pouquinho a respeito de condomínio de lotes, né? Recentemente nós tivemos uma alteração legislativa relevante, né? E vamos entender um pouquinho como é que funciona esse chamado condomínio de lotes, antes e agora com essa regulamentação. É bastante interessante. Vamos então começar sem querer puxar uma história muito longa, Sim. Mas eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouquinho essa questão. Existe uma situação que é a do loteamento, portanto, nós estamos falando da Lei 6766, de parcelamento do solo, loteamento com controle de acesso. Tá. Esse loteamento com controle de acesso, que eu já defendi há alguns anos a sua legalidade, refere-se a quê? A um parcelamento de solo, onde o empreendedor loteador vai ao município, ao Poder Executivo, pede aprovação do parcelamento, prevendo o controle de acesso. Usava-se a expressão loteamento fechado, eu sempre fui contrário, porque não significa fechado, porque se é loteamento, as ruas são públicas, as áreas verdes são públicas, as áreas institucionais são públicas, portanto você não pode fechar, você não pode proibir a entrada, mas você pode controlar a entrada. E pode controlar mediante um contrato feito entre a associação de moradores desse loteamento e o órgão público, mediante uma concessão real de uso aprovada por decreto pelo município. Então, nós temos ali um loteamento fechado, nós temos ali um loteamento com controle de acesso aprovado pela municipalidade e, então, com áreas concedidas para essa associação de moradores, que são exatamente as ruas, as áreas de lazer, eventualmente áreas verdes. Nesse sentido que a gente tinha um loteamento com controle de acesso aprovado pela municipalidade. Outra situação era um loteamento clássico, onde se tinha a abertura de ruas, normal, e aí alguns moradores resolviam constituir uma associação para algumas questões, por exemplo, segurança. Vamos contratar um guarda para fazer uma circulação ali e tal. E aí começava a criar corpo essa associação, coloca uma cancela, começa a fechar, vamos chamar mano militar. E, por vontade dessas pessoas, iam lá e cercavam e fechavam bairros. Em São Paulo, existem vários bairros que são fisicamente fechados, mas não legalmente fechados. Entendi. E aí já tinha uma confusão entre um loteamento com controle de acesso aprovado pela municipalidade e esse loteamento fechado pelos próprios moradores. E aí se tinha discussão das taxas associativas, e algumas decisões do STS às vezes sai publicado no jornal, as taxas associativas são ilegais. São ilegais quais? Essas taxas associativas de um loteamento que não é legal. Certo. Mas do outro loteamento que tem a aprovação da prefeitura, esse está regularizado, as taxas associativas são devidas, absolutamente devidas. Então a gente tinha essa discussão do loteamento com controle de acesso, um loteamento fechado na prática, mas não na área jurídica. Agora veio uma nova situação que isso que você expôs, uma alteração legislativa com a Lei 13.465, agora de 11 de julho de 2017, que estabeleceu o quê? Acrescentou na Lei 6766 a figura do loteamento com controle de acesso. Então, se tinha alguma discussão sobre a possibilidade jurídica, legal, de adotar o sistema do loteamento com controle de acesso, até porque o Ministério Público tinha uma corrente aqui no estado de São Paulo que era contrária ao loteamento com controle de acesso, agora perde de vez isso, porque a própria lei nos trouxe essa figura do loteamento com controle de acesso. Outra situação também nova no nosso cenário jurídico é o condomínio de lotes. Então, aí o que você tem? Quando você tem o loteamento, você tem as ruas, são públicas, as áreas verdes são públicas. No condomínio, as vias de circulação não são públicas.
No condomínio, aquilo é uma copropriedade de cada proprietário de lote. Tá. A gente conhecia e conhece a Lei de Incorporações, a 4591, que trata sobre o condomínio, a incorporação imobiliária e os condomínios. Depois, a questão de condomínio veio ser tratada pelo Código de 2002. Mas a questão de um terreno ser de propriedade particular e ter uma cota-parte de uso comum, isso estava na regra da 4591 e não previa a questão de lotes de terreno nesta figura. Sempre previa terreno vinculado a uma edificação. Agora não. Agora, com essa alteração que houve em julho, você pode ter um terreno sem nenhuma outra edificação com copropriedade de áreas comuns, como, por exemplo, as vias de circulação, as áreas de lazer e as áreas verdes. Marcelo, então essa alteração recente legislativa que nós tivemos, ela fez uma inserção desse condomínio de lotes na 4.591 ou ela alterou o Código Civil? Ela está tratada, essa questão do condomínio de lotes, no Código Civil novo, exatamente por se tratar dentro do capítulo do condomínio edilício. Então é exatamente nesse sentido que houve a alteração da lei. Tá. Então, basicamente, a forma instituída no que toca ao controle de acesso de pessoas funciona da seguinte forma. Enquanto num loteamento há um controle de acesso das pessoas, mas elas podem, claro, adentrar ali no loteamento, passear pelas áreas verdes, eventualmente um parque, uma pracinha que ali tenha, no condomínio de lotes, não. É isso? Exatamente. Ou seja, no condomínio de lotes, o incorporador ele vai dividir os lotes, já era uma propriedade privada, fechada, ele vai construir e aquilo fica fechado, é isso, né? Exatamente. O condomínio de lotes figura tal qual o condomínio que a gente conhece de prédios verticalizados. Quer dizer, só entra dentro de um condomínio uma vez autorizado por seus proprietários. E vai ser assim no condomínio de lotes. No loteamento de controle de acesso, ao menos teoricamente, qualquer pessoa pode adentrar. Tem que se identificar, claro. Mas qualquer pessoa pode entrar. Seja no condomínio de lotes, seja no loteamento, portanto a taxa agora da associação é absolutamente regular, uma vez que o loteamento regular vai ser aprovado e da mesma forma o condomínio de lotes agora é constituído no Código Civil, portanto passa a ser razoável e lícita a cobrança dessas taxas. Exatamente. Né? Agora acho que praticamente é inquestionável, só quem não queira pagar menos vai ficar criando teses, mas em tese eu entendo que juridicamente é absolutamente cobrável essas despesas. Perfeito. Por fim, Marcelo, só para a gente fechar, ainda no que toca ao controle de acesso, a gente vê em São Paulo muitas ruas, eu mesmo sou vizinho a uma rua, que ela é uma rua fechada, aqui no Jardim Lusitânia tem algumas. Como é que funciona isso? O controle de carros, aparentemente, do que eu percebo ali, ele é fechado, mas as pessoas, eu vi que existe um portão que ele ficava sempre fechado, hoje em dia, de algumas coisas eles retiraram esse portão de pedestres. Como é que funciona isso? Existe uma legislação específica na cidade de São Paulo, uma legislação de maio de 2016, que trata exatamente das vilas, das ruas sem saída e das ruas de baixo impacto de tráfego. Uhum. Quais são essas ruas, essas vias de baixo impacto de tráfego? Que são aquelas que nascem e morrem dentro de uma quadra, como se formasse o formato de uma ferradura, e que ela tem praticamente utilidade apenas para aqueles moradores. Então, sob a prévia anuência análise da CET, essas ruas de baixo tráfego, elas podem ser fechadas. As de vila e as sem saída, essas também podem ser fechadas sem a prévia análise do CET. Mas elas podem ser fechadas, mas elas devem respeitar algumas regras, como, por exemplo, e como você já antecipou, ter que deixar 1,20 m de passagem livre para as pessoas andarem a pé e entrarem, portanto, nessa rua sem saída. Isso tem que estar aberto. Pode estar fechado apenas no período compreendido entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. Nesse período pode se fechar o portão de pedestre. O outro portão de automóvel pode estar aberto. Deve estar aberto. Deve estar aberto para, interessante isso, para caminhões e para emergência. Lógico, corpo de bombeiros, ambulância. Então, isso precisa ter algum sistema de que sempre possa ser aberto rapidamente. Em caso de necessidade. Exatamente. Então, além de ter essas regras de 1,20 m, de fechar apenas no período das 10 horas da noite às 6 da manhã, tem contrapartidas a serem prestadas pelos moradores dessas ruas.
como, por exemplo, melhor drenagem para captação de água de chuva, calçadas verdes, enfim, algumas plantio de árvores. Então, tem algumas contrapartidas de caráter ambiental que a Prefeitura passou a exigir desde 2016 para que possa ter esse, vamos chamar, benefício do fechamento da rua. Marcelo, novamente, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Entrevista, mais uma vez, muito esclarecedora. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de a gente conversar um pouquinho sobre direito imobiliário e urbanístico. Um abraço. O senhor vai voltar. Até a próxima.